Nesse bloco nós vamos falar inicialmente sobre os tratados, os acordos de cooperação entre o Brasil e Portugal. O Brasil e Portugal têm cerca de 14 ou 15 acordos firmados em várias áreas. Então nós temos a área comercial, da área de intercâmbios e etc. Mas o mais relevante é o acordo que foi firmado em 22 de abril do ano 2000, quando foi celebrado o Tratado da Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, em Porto Seguro, local do descobrimento do Brasil, do achamento do Brasil. Na data que comemorava os 500 anos do Brasil, foi assinado esse documento, que foi um marco referencial, que veio no Brasil ser referendado pelo Congresso Nacional e editado o Decreto 3.927, de 19 de setembro de 2001. Esse decreto, nós não vamos entrar em detalhes quanto a esse decreto, mas é importante que todos os que participam desse fórum tenham acesso a esse decreto 3.927. Tá? Ele está disponibilizado em página aberta, naturalmente, e ele é um longo decreto. É um decreto, na verdade, curto, com 3 artigos, mas com longos anexos, prevendo todos esses pontos que vão desde aspectos fundamentais, aspectos da cooperação política, da estrutura dos dois países, e alguns tópicos que trazem da cooperação cultural, científica e tecnológica, trazendo naturalmente a partir do artigo 23 aspectos de cooperação que cada parte deveria buscar um entendimento e tem sido muito respeitado, a cooperação no domínio da língua portuguesa também, os tratados de unificação. Um ponto específico, que a partir do artigo 39, que é o reconhecimento dos graus e títulos acadêmicos, porque nós não temos um processo automático de reconhecimento. Nós temos, inclusive, procedimentos no Brasil que são diferentes do procedimento em Portugal. Em Portugal, aqui no Brasil só pode fazer o reconhecimento de estudos as universidades. Em Portugal, qualquer instituição de ensino superior pode fazer. Então, nós temos hoje, por exemplo, para os cursos de graduação feitos fora do país, não só em Portugal, mas em qualquer outro país, tem que existir uma revalidação, uma análise por uma universidade brasileira da equivalência, e muitas das vezes o aluno é obrigado a ter que fazer uma complementação de estudos para ter o exercício. Algumas das profissões, os procedimentos são muito diferentes. Por exemplo, em Portugal, você não tem o curso de odontologia, é uma especialidade da medicina, tanto é que os dentistas brasileiros têm muita dificuldade em trabalhar em Portugal. Eles têm que ter uma forte complementação, porque lá é tratado como um curso de medicina, como uma especialização na medicina. Então você tem, na realidade, uma tendência de cada país a ajustar suas regras de acordo com a sua cultura, mas você não tem um processo de equivalência automática. Você tem que ter um processo de revalidação de estudos, de reconhecimento do que você aprendeu no país, que sirva para o atendimento de acolhimento de outro país. Esse tratado prevê exatamente o reconhecimento dos títulos acadêmicos, são vários artigos que estabelecem isso, acesso às profissões, exercício às profissões também já mencionamos, direitos autorais, conexos, cooperação econômica e financeira, e vai por aí, prevendo nesse conjunto de artigos, são 79 artigos ao final, totalizando todos eles, que estabelecem os princípios dessa cooperação. Existem outras cooperações, outros tópicos também, outros acordos, mas que não vamos entrar em detalhes, mas nós, na área de educação, recomendamos muito a leitura detalhada de quem tem interesse na cooperação internacional, ou nesse intercâmbio, que veja o que a legislação brasileira prevê para aplicação no Brasil. E veja também a legislação portuguesa, quais são os princípios que regem esse intercâmbio de acordo com as regras do país irmão. Então nós temos que verificar que existem
dentro desse cenário, muitas oportunidades de negócio para o estabelecimento de ensino. Você observar como possibilidades, e aí nós temos que observar o seguinte: para as universidades portuguesas, interessa muito o aluno do ensino médio nosso que ingressa no ensino de Portugal. Por que isso? Porque, como nós mencionamos no primeiro bloco, existe uma queda do número de alunos em Portugal. A população não tem o crescimento que teve no passado, o número de escolas, inclusive, de educação fundamental, do ensino básico fundamental, reduziu. Nós comentamos, reduziu cerca de 17 mil para 4 mil escolas. Obviamente, há uma concentração, escolas pequenas foram absorvidas, mas há uma diminuição do mercado. E as universidades mantêm a sua estrutura. Então, você tem universidades, como a Universidade de Coimbra, de Évora, que são universidades medievais, que têm uma estrutura, uma belíssima estrutura. Quem visitou a Universidade de Coimbra, por exemplo, vê a beleza que é uma universidade, toda uma estrutura que precisa de gente, precisa de alunos. E esses alunos são bem-vindos do mundo inteiro. Obviamente que quem não tem o domínio da língua portuguesa tem mais dificuldade, mas você tem esse grande mercado brasileiro, olhando pelo lado de ida, da identidade, da facilidade de acesso, perspectivas da integração maior com a Europa, de uma maneira geral. Nós temos, então, para as instituições portuguesas de ensino superior, um grande mercado que é buscar o aluno no Brasil para estudar em Portugal. Aliás, essa era uma tradição de muito passado. Antes da independência do Brasil, o que acontecia? Hoje o Brasil tinha o ensino básico muito precário e todos os fazendeiros, os filhos de pessoas mais capacitadas economicamente, mandavam seus filhos para estudar em Portugal, principalmente em Coimbra e Évora. Então nós temos, nesse retomar de um novo tempo, a manutenção no mesmo princípio do passado. Mas temos, então, isso como, na realidade, uma oportunidade para as universidades portuguesas, mas uma certa ameaça para as universidades brasileiras. Ou seja, você diminui um pouco a população que conclui o ensino médio de matricular numa universidade brasileira. Se ele tiver possibilidade, ele vai estudar na Europa, vai estudar em Portugal, e naturalmente o Portugal sabe fazer negócio e está visitando o Brasil nesse sentido. Então, nós temos oportunidade de negócio. E aqui nós estamos falando com um público de irmãos portugueses que estão lá nos assistindo, e eu quero registrar realmente com alegria a participação de vários educadores portugueses nesse fórum. Temos educadores brasileiros, empresários, dirigentes educacionais, que também estão assistindo com vários graus de interesse, mas nós temos que convir que você tem essa possibilidade dessa integração, e essa integração ela é um grande negócio para as escolas de educação básica, escolas brasileiras que têm ensino médio, de fazer cooperação com universidades estrangeiras, com universidades especialmente essas que aceitam o Enem em um processo automático. Há, naturalmente, como citamos, preços diferenciados, mas, de qualquer forma, é um mercado, é uma possibilidade de integração nesse processo. Também outro ponto que existe, muitos professores, diretores de escolas estão fazendo os seus mestrados, doutorados, pós-doutorados em universidades portuguesas. Nós temos uma bela experiência da Universidade Aberta de Portugal e outras universidades que dão a oportunidade de prosseguimento de estudos de mestrado, doutorado, inclusive à distância, com o processo de interrelacionamento. A participação em eventos do Brasil tem sido frequente, a vinda de portugueses tem sido frequente também, a ida de brasileiros para fazer a apresentação de trabalhos nesse processo. Existe, inclusive, uma associação das universidades de língua portuguesa, que não só Brasil e Portugal, mas todos os países lusófonos participam, mas há uma predominância de universidades brasileiras e portuguesas nessa AULP, que eu tive a oportunidade de participar já de alguns encontros.
apresentar, inclusive, trabalhos nesses encontros, são belíssimos encontros feitos aí pelos países de língua portuguesa, mas nós temos aí perspectivas fortes de negócio. Agora, quando você pensa em negócio, você tem que pensar simplesmente em mecanismos dessa cooperação e estabelecer estratégias. Não adianta você pensar o que você vai fazer. Uma coisa que é certa, quem trabalha na área internacional, na área de cooperação, nada é corrido, nada é para ontem. Você tem que fazer um plano estratégico, você tem que fazer um processo. Tudo que você faça correndo não dá certo. Você tem que fazer um processo de médio e longo prazo. Então, não vamos pensar que os resultados, os frutos, vêm assim imediatamente. Você tem que estabelecer bases e você tem que pensar muito. Se você está na sua instituição, aqui no Brasil, está em Portugal, você tem que ter uma certa similaridade. Não adianta você pegar, por exemplo, uma instituição, se eu tenho aqui um número X de alunos, uma cultura, eu tenho que tentar buscar uma integração com uma universidade que tenha mais ou menos a mesma linha de pensamento, a mesma linha estrutural. Não dá certo você pegar modelos completamente diferentes de pensamento e tentar juntar, que isso não vai dar liga. Então você tem que pensar exatamente uma definição de estratégias de cooperação e definição de um plano de negócios. Qual é o plano de negócio? Você pode pensar, o negócio é financeiro só? Não, pode ser um negócio social, a integração. Nós que estamos no Brasil temos que nos submeter à avaliação do Ministério da Educação, avaliação que ocorre pelo INEP, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que conta bastante ponto quando você tem uma cooperação internacional. E isso é importante, você melhora o seu ranking, melhora a sua pontuação, quando você mostra que existe uma política de integração. Hoje, as revistas científicas, quantas são as revistas brasileiras que têm artigos de portugueses, quantas são as revistas portuguesas que têm artigos de brasileiros, são poucos, porque o brasileiro às vezes pensa em mandar para os Estados Unidos, mandar para outros países, mas é importante a gente facilitar também esse processo de identidade cultural que nós temos e estabelecer um processo de cooperação. Nesse ponto, o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação tem colaborado com algumas instituições na definição de um plano estratégico, uma estratégia de cooperação. E podem ter certeza que isso não é uma coisa que ocorre imediatamente. Os resultados são de médio e longo prazo, pensando num ano, 2 anos, às vezes até 5 anos, para você consolidar um processo. Não é, se não deu certo, você começa a ver uma cooperação. Nós temos casos, inclusive aqui, de universidades, faculdades brasileiras, com a Universidade de Coimbra e outras universidades, que começam, às vezes, com intercâmbio de 3, 4 alunos. Depois vai aumentando esse processo, vai crescendo, mas a gente tem a possibilidade de ter um plano de ação, não é sair de qualquer forma tentando resultados. Então, o que nós gostaríamos de, nessa fala final nossa, depois teremos só o encerramento, mas deixar claro que nós temos muito a ganhar. É uma operação ganha-ganha, todos ganham quando você tem uma cooperação bilateral, uma cooperação integrada das instituições brasileiras com instituições portuguesas, porque é a nossa origem, a nossa língua, o nosso sangue, a nossa cultura. Temos diferenças, as diferenças naturais de todos os países, temos linhas políticas diferentes, temos linhas pedagógicas às vezes semelhantes, às vezes diferentes, depende de cada instituição, mas nós temos principalmente grandes identidades que são razão de facilitar o fruto nesse processo. Temos certeza absoluta que as observações nós vamos ter mais um bloco ainda, sobre a relevância da cooperação internacional, que vai sintetizar de uma maneira brilhante o nosso encontro desse dia de hoje. Então nós queremos dar realmente os votos de êxito nesses projetos de integração e temos certeza que os resultados serão exitosos, como citamos, a médio e longo prazo. A curto prazo, apenas com uma visita técnica, uma integração rápida, uma interação
eletrônica ou física, mas os resultados realmente virão sempre a médio e longo prazo.